Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Mais Brasília, o podcast do Leandro Grais. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito sério, saúde. Eu tenho a alegria de estar aqui ao lado da Neide Nobre. Neide, bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a Neide tem uma doença complexa, uma doença autoimune e tratava essa doença há algum tempo no hospital de base. Depois que o IGES assumiu o hospital de base, você vai me contar daqui a pouquinho melhor sobre isso, você precisou sair de lá, mandaram você de novo para o postinho de saúde, para a UBS, e parece que começou tudo do zero e te trouxe uma série de prejuízos. Assim como você, a gente sabe que tem muitas outras pessoas nessa mesma situação. Então, vamos começar falando disso. O que mudou no seu tratamento depois do IGES, depois que ele assumiu a gestão do hospital de base, Neide? Olá, Leandro. Agradeço o convite, a oportunidade desse espaço para fala, para ampliação mesmo desse grito de socorro. Porque eu sou paciente, né, da rede pública, tenho uma doença, diagnóstico de uma doença autoimune, chamada púrpura trombocitopênica idiopática. É uma doença de alta complexidade. E eu tinha a felicidade de ser atendida dentro do hospital de base. E quando veio essa proposta desse IGES, desse instituto, num primeiro momento, a gente acreditou, quis acreditar, falo nós os pacientes, né, de doenças com alta complexidade, a gente acreditou que vinha uma proposta para melhoria. A gente sempre quer acreditar. Só que a gente se deparou com uma situação muito séria. A primeira coisa que fizeram foi desfazer as equipes, que era o que funcionava dentro do hospital de base. Médicos, enfermeiros, as pessoas que tratavam a gente. Eu tenho esse diagnóstico há quase 20 anos. E aí me deparei com essa situação. E eles desfizeram as equipes, né? Devolveram os profissionais para a Secretaria de Saúde, e para que a Secretaria de Saúde direcionasse esses profissionais para outros hospitais e locais de atendimento. E aí, o que aconteceu com a gente, com os pacientes? Ficamos à mercê. Fomos devolvidos para os postos de saúde para um recomeço, literalmente. Por quê? Porque nós íamos nos deparar com profissionais que não sabiam, não tinham conhecimento dos nossos problemas. E uma infraestrutura menor também. Dentro do hospital de base, como nós somos pacientes da hematologia, eu sou paciente da hematologia, a hematologia tinha uma estrutura muito boa para os pacientes. Os pacientes que têm esse tipo de problemas, eles precisam de fazer exame de sangue no dia, ter a resposta desses exames no dia, precisam, às vezes, ser direcionados para outros especialistas, e nós tínhamos esse atendimento dentro do hospital de base. E aí lá na UBS não tem nem o especialista, por exemplo, o hematologista, não é isso? E aí, às vezes, faltam também esses insumos, faltam até equipamentos para você poder fazer o acompanhamento diário, que era o que você fazia no hospital de base. E depois que o GES entrou, você não pôde mais fazer lá. O que aconteceu eu tenho um pouco mais de conhecimento, busco informação e sei aonde buscar, né? Fui atrás de um atendimento e fui atrás, na verdade, da médica que me atendia, para entender aonde que ela ia ser locada. E ela foi para o Agarram. Mas nos postos está acontecendo uma coisa muito séria, porque não sei nem o que falar dessa gestão, porque eles desfizeram também as equipes dentro dos postos. Exatamente. Eles transformaram, na verdade, essa gestão, essa proposta, delegaram as equipes dentro dos postos para atendimento das famílias. Só que não tem equipe completa. Com a situação da pandemia, essas equipes ficaram sobrecarregadas, eles retiraram profissionais de dentro dos postos que faziam justamente esse atendimento prévio. Os médicos estão tendo que fazer tudo. Então, eu fui atrás de um atendimento para eu continuar meu tratamento. E ainda tem uma situação, Neide, que só 60% do Distrito Federal inteiro está coberto com esses postos de saúde, com essas equipes. 40% não tem essa saúde perto de casa, essas equipes constituídas.
E é interessante porque o Ibanez vive falando por aí, por exemplo, que o IGES está dando certo, que o IGES funcionou. A gente sabe, né? Você que, além de usuária do SUS, além de paciente, cidadã, acima de tudo, viu aí as denúncias, a gente viu problemas gravíssimos no IGES, denúncias de corrupção, desde leitos de UTI, que eles estavam ganhando dinheiro em cima, segundo o Ministério Público, superfaturamento, até questões como desvios de respiradores a gente viu dentro do IGES. E aí o resultado é o quê? É justamente essa fragilização, esse sofrimento das pessoas. E a cada dia, até pelo avanço da ciência, nós vamos descobrindo novos tipos de doenças, essas chamadas doenças raras ou doenças altamente complexas, elas têm sido identificadas recentemente com mais facilidade do que a gente identificava há 30, 40 anos. Mas aí não adianta a pessoa chegar lá e não ter atendimento. E aí vamos falar um pouquinho também sobre remédio. Geralmente essas doenças de alta complexidade dependem daquilo que a farmácia de alto custo fornece. Tem todos os remédios lá? Como é que está a vida para quem precisa da farmácia de alto custo? Os pacientes com doença de alta complexidade utilizam medicamentos de uso contínuo. Contínuo se diz continuado. E não é o que acontece. Por diversas vezes, nesses anos, e agora nos últimos anos, principalmente nessa gestão, eu fiquei desassistida. Por que a gente precisa desse medicamento? Primeiro, é um direito, né, assistido, e esses medicamentos são caríssimos, por isso passa pela farmácia de alto custo. E tem que ser continuado. E esses medicamentos é justamente para a gente manter o equilíbrio da saúde, né? Não ficar em situação de risco de vida. Volto a dizer, eu tenho um pouco mais de conhecimento, então, e vou atrás dos meus direitos, já tive que entrar através do Ministério Público, né, da Defensoria Pública, para ter garantia desse fornecimento. Então, isso para mim é má gestão mesmo. Se eles sabem que existem os pacientes, eles têm o controle, ou deveriam ter, né? O controle de quantos somos, quais são os medicamentos que precisamos. Isso é mensal. Organização. Olha, já tenho X pacientes, então quantos de remédio eu vou precisar? Tanto. Aí eu já compro para garantir que não falte, não é isso? Sim. E você falou, geralmente são medicamentos caros, ou seja, se não tem lá, o que vai acontecer? A pessoa vai ter que comprar na farmácia comum, na farmácia particular. E se ela não tem dinheiro para comprar, ela fica sem medicamento e morre? E aí quando a gente fala, por exemplo, que o governo mata as pessoas, nossa, você está exagerando. Mas mata sim, quando não tem gestão e aí não chega o medicamento lá na ponta. Eu tenho recebido, inclusive, Neide, muitas denúncias sobre a farmácia de alto custo. Eu também levei ao Ministério Público um monte de coisa. E pouco aconteceu. Geralmente a Secretaria bota a culpa no Ministério da Saúde, e aí diz que é por causa do Ministério, mas quando a gente vai ver não é remédio lá do Ministério, é remédio que ela mesma compra. Então a gente já vê assim que isso repercute muito na vida das pessoas, concretamente. E aí eu queria pegar esse assunto, com todas essas dificuldades do medicamento, do atendimento que você não tem mais lá no base, teve que mudar de lugar. O que muda na sua vida, no dia a dia? Isso em todos os aspectos, seja o financeiro, seja o aspecto até da sua saúde mental, da sua angústia, da sua ansiedade, da sua qualidade de vida mesmo. O impacto direto, né? Quando você não tem o fornecimento de um medicamento, e aí, quando eles compram e vem o medicamento, é um recomeço, é uma adaptação do organismo ao medicamento. No meu caso, esse medicamento que eu utilizo é caríssimo. E aí eu tenho que, quando não me abastecem, suprir com outro que me faz mal. Me segura um período, mas me faz mal. O uso desse medicamento, o aumento do uso desse medicamento, para não entrar numa situação de risco de vida, né, me faz mal. Acaba segurando ali a situação da doença, mas gera efeito colateral e pode até produzir outros problemas de saúde para você, não é isso? Pode não, produz. Produz, porque no caso de doenças autoimunes, a gente usa corticoide. E aí o corticoide, ele tem uma consequência muito grave. O uso contínuo e de dosagem alta de corticoide, e aí eu tenho que fazer isso para suprir a falta desse medicamento que deveriam me fornecer, que a Secretaria deveria me fornecer, eu aumento e aí diabetes, aumento de peso, propensão de hipertensão, problemas ósseos, quer dizer, e fora que eu fico num risco eminente de vida mesmo, porque essa doença autoimune,
ela destrói minhas plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação do sangue. E eu sangro espontaneamente. Né? Quando eu não estou com esse medicamento, não estou com a saúde equilibrada, muda tudo. Eu fico com problema para trabalhar, eu fico com problema para ter o meu ritmo de vida, que é o ideal e o correto. Lógico que eu fico apreensiva, me causa ansiedade, me causa... E volto a dizer, não posso me furtar de falar isso, que eu sou uma pessoa, de certa forma, privilegiada, porque tenho conhecimento. E as pessoas que não têm? Exatamente. As pessoas que não têm não sabem nem o caminho. Eu começo a perceber, assim, eu faço agendamento para receber, já fiquei até com o agendamento marcado, desprovida do medicamento, e a informação é que, na hora que a gente foi separar para entregar, não tinha mais. Oi? Então, mais uma vez, a gente só pode falar que é má gestão mesmo. É má gestão, é descaso. E aí eu fico pensando, é sucatear para privatizar? Né? E aí privatiza e exclui muito mais ainda, porque só quem vai pagar é que vai ter acesso à saúde. Aí deixa de ser direito, como Sim. você falou, vira um privilégio mesmo. Sim. E essas situações que você conta não são só suas, não. São de milhares de pessoas que não conseguem medicamento, que não estão tendo acesso ao tratamento. Ou seja, hoje você fala aqui em nome de todos os pacientes com doenças de alta complexidade, Sim. mas você também fala, até por situações do dia a dia, em relação aos medicamentos, em nome de todos os cidadãos e cidadãs que dependem do SUS. Aliás, todos nós dependemos do SUS, Sim. mas alguns dependem ainda mais. Portanto, eu quero te perguntar sobre isso. No mundo justo, no mundo em que as pessoas têm o seu direito à saúde garantido, o que o governo deve fazer para que a saúde seja de qualidade? Você, como cidadão, como usuário, o que você quer que o governo faça? Que um governo correto, que um governo trabalhador e não preguiçoso faça para que você tenha o seu direito à saúde garantido? Primeira coisa é o que você tem feito, é escutar. Porque a população cada vez mais está entendendo, não fale de nós sem nós. Como é que você vai saber o que eu preciso se você não me escuta? Então, assim, a primeira coisa é isso, escutar. A demanda da população. Segunda coisa é ter pessoas com capacidade, com capacitação para gestão. Porque não adianta você querer colocar os amigos, né, os conhecidos, para cargos altos, com salários altos e que emperram a máquina. Não fazem nada funcionar. E é o que a gente está vendo aí. É isso. O dinheiro público sendo mal utilizado. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ajustar isso. Nós precisamos de ter pessoas, de fato, capacitadas para a gestão pública. Porque, senão, a gente fica refém, a gente fica à mercê, fragilizado e, no meu caso, e que a gente está falando aqui de saúde, em risco de vida. E é o que a gente está vendo aí. Muitas pessoas morrendo mesmo, porque isso não abre a estatística, né? Mas pessoas morrendo mesmo. Não é uma inverdade, não é uma fake news, é real. E eu falo isso por quê? Porque eu já tive internada na rede pública e vi pacientes morrendo ao meu lado. Exatamente. Eu perdi o meu tio, o irmão da minha mãe, o irmão mais velho da minha mãe, dentro do IGES, dentro do hospital de base do ano passado. Ele chegou lá na terça-feira e entre terça e sexta-feira ele deveria ter feito um cateterismo. E não fez um cateterismo, Neide, que é, em tese, uma coisa comum, rotineira na saúde. Eu quero te agradecer por todos esses relatos que você trouxe. Como eu disse, são muito representativos. Eu denunciei muito esse governo ao longo desses 3 anos e 9 meses. Você talvez tenha visto em alguma oportunidade, até porque teve muita repercussão, não só o que a gente mostrou do Ministério Público com desvio de dinheiro público, superfaturamento, mas também dessa realidade cotidiana, diária dos hospitais. Eu fui a todos eles, de Samambaia, de Sobradinho. Sobradinho eu cheguei lá um dia, meia-noite, Neide, tinha acabado a luz na UTI neonatal. Chegamos no hospital, tinham acabado de tirar as crianças de lá, os bercinhos, as incubadoras todas nos cantos, afastadas, ninguém sabia dizer para onde tinham ido as crianças. Me parece que saíram todos nos carros, os trabalhadores, os enfermeiros. Mas eu quero falar um pouco sobre esse sonho que você colocou e que eu comungo. É muito importante escutar
para que a gente averigue se aquilo que a gente está pensando é o que realmente faz sentido para você. E aí eu vou começar do IGES, porque o Ibanez tem defendido tanto esse modelo e eu sou um crítico, mais ainda, eu tenho uma proposta que é extinguir o IGES de maneira responsável, gradual. A gente sabe que tem lá mais de 7 mil trabalhadores que podem ser reaproveitados no sistema de saúde, que não podem também ir para o olho da rua, porque senão a gente gera desemprego, a gente gera, inclusive, um passivo trabalhista, gera dívida ainda mais. Mas nós vamos extinguir e tirar do IGES a gestão da saúde desses hospitais e das UPAs, porque ele não faz gestão, como você falou. E o que é gestão? É planejamento. Então, a gente vai organizar essa logística, essa oferta de remédios na rede pública. Então, avaliando quantos pacientes a gente tem. Então, tanto. Quantos medicamentos, qual a quantidade que a gente tem que ter? Essa. Isso se faz com monitoramento, com dado, com gestão profissional, como você falou. O secretário de saúde não pode ser só um indicado político, porque ele é amigo do governador, porque ele é do Centrão, como o Ibanez fez para puxar o Centrão aqui para o governo. A saúde foi controlada pelo Centrão. Tem que ser alguém que seja técnico, que entenda o sistema, que vá, inclusive, nos hospitais, visite as UPAs, as UBS, escute não só o Conselho de Saúde, mas os próprios usuários em geral, que estejam em sintonia. Então, gestão profissional. Agora, essa parte da saúde perto de casa, até para que muitas pessoas tenham o diagnóstico, para que elas tenham o primeiro atendimento, a primeira consulta, é a nossa prioridade. E aí a gente tem uma meta de 100%. Nossa, 100% é possível. Alguns governos no Brasil esticaram essa assistência em saúde, esse atendimento em saúde na base em 100%. Agora, tem os hospitais. A gente não pode esquecer dos hospitais porque eles estão caindo aos pedaços. O HRT, o HRC em Ceilândia, o hospital lá da região leste, que é o Hospital do Paranoá, que eu estive várias vezes, caindo aos pedaços. Agora em Taguatinga mesmo tem gente lá no corredor, em maca improvisada, internada de maneira improvisada. Ampliar também, se possível, tanto os hospitais existentes, quanto, se for o caso, construir novos. Mas aí eu quero trazer um tema, uma possibilidade que está no nosso programa de governo, que são centros de referência. E um deles, o centro de referência em doenças de alta complexidade, como existe em outros lugares do Brasil, para que todo esse atendimento com os especialistas que são extremamente competentes aconteça ali no local, com dignidade, humanizado. Isso também para a população autista. A gente prevê o centro de referência população autista, porque hoje muita gente está amarrando o filho na cama, porque não sabe nem o que é autismo. E aí é sofrimento para a mãe, para a criança, para o pai. Então, a gente poder falar mais também sobre isso e tantas outras situações, diagnósticos que existem aí na saúde. E prevenir, porque saúde não é tratar doença, saúde é prevenir. Às vezes não tem como prevenir, como doenças autoimunes, que tem a ver com a nossa genética, com a nossa condição, mas sempre que possível prevenir bastante. Práticas integrativas, orientação, educação em saúde. Essa é a saúde que eu quero e eu sei que é também a que você quer, como você me disse, é o nosso sonho e a gente vai construir junto. Eu quero continuar te ouvindo, eu quero que você nos ajude, inclusive, a construir essa saúde, que é difícil. Nós vamos precisar de muito trabalho, de muita disciplina, de muita participação social, mas é possível. Olha, obrigado, estou muito feliz de te ouvir e pedir para que você faça aí suas considerações finais. Leandro, eu poderia ficar te falando aqui das mazelas da saúde e não, acho que o tempo não seria suficiente. Quero muito assim que esses seus planos se tornem realidade, porque é uma expectativa não só minha, é da população mesmo. E a gente pensar em investimentos de recursos públicos para o que a população quer de fato. Esse governo faz campanha dizendo das tantas obras que fez, ampliando vias, ampliando ruas, pensando só em carros, né? Mas os hospitais estão aí. Como a gente sabe, né? Eu vivo isso na pele, porque já fiquei internada várias vezes, e quando estou fragilizada, preciso de internação, e tenho tido muito receio nesses últimos anos de ser internada, porque não tenho certeza que não terei o mesmo tratamento que a minha saúde precisa e merece. Então, esses investimentos precisam ir para onde a população precisa de fato. Exatamente, é isso que a gente quer, contando com os profissionais, porque no SUS tem muita gente boa, tem muito médico bom, enfermeiro, técnico, gente comprometida, mas falta gestão, falta compromisso. Eu só queria complementar dizendo isso, assim, além de respeitar e atender a população, é necessário também respeitar e atender os profissionais que já estão nessa trajetória há muito tempo, né? Então, eles vão falar
das situações que precisam melhoria ou preservar. Exatamente. Né? E não querer inventar a roda, chegar e... Né? Não está certo isso. É isso, escutar os profissionais, escutar os pacientes, escutar a população para a gente fazer a política certa para quem realmente precisa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Mais Brasília, o nosso podcast do Leandro Grais, mas que é sempre das pessoas comuns, das pessoas reais do Distrito Federal. Muito obrigado. Gratidão. Bora junto com Leandro Grais. Bora junto.